Hellos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo, está acompanhando mais um Arquibancada aqui nos produtos oficiais da Conmebol Libertadores. Eu sou Bianca Molina, vocês conferiram aqui, e eu tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês hoje dois convidados muito identificados com esse nome do nosso programa, Arquibancada. E eu particularmente sou uma crítica, tá? Porque eu gosto de receber aqui gente que gosta mesmo de arquibancada, porque eu particularmente gosto muito, então gosto de ter com quem conversar. Eu vou começar apresentando o nosso aniversariante do dia, João Sgarbi, completando 20 anos de idade. 20 anos. E dando um pouquinho desse tempo aqui para a Libertadores. Ah, mas sempre prazer estar aqui, Bianca, Raí, prazerzaço estar aqui com vocês. Meu aniversário hoje, estou muito feliz, 20 anos agora, né? Me chamam de Juvena lá no Jogo Aberto. E muito feliz de estar aqui com essa oportunidade de falar sobre Libertadores, Conmebol, vambora. Show demais. A gente vai falar um pouco sobre o João, o Sgarbi, o Raí. Mas é interessante, né, Raí? Porque tu tá do lado de um menino que das 3 Libertadores que o time dele tem, ele viu uma e mal. Mais ou menos, né? Raí Monteiro, jornalista do Grupo Bandeirantes, tudo bem? Tudo bem, Bibi? João, parabéns, né? O aniversariante do dia. Cara, me senti velho agora, né? 20 aninhos. Não tenho muito mais que ele, mas me senti um pouco velho. De fato, né? Se a gente parar pra pensar, 2 ele não viu, né? 92 e 93. Eu também não vi. Não posso contar vantagem nesse sentido, mas 2005 também você tinha quantos anos? 2005 tinha 3 anos. O que você lembra daquela final? Lembro... Colocando no papel do Gostei. Lembro nos meus sonhos daquela final. Lembro nada. Cara, eu lembro do dia daquela final de 2005, São Paulo e Atlético Paranaense. Tu és de que ano? 96, eu tinha 9. Eu lembro do dia, da campanha eu me lembro de alguns flashes, assim, mas do dia eu me lembro bem, assim, de assistir em casa com meu pai. Meu pai gravou o jogo no VHS. Nossa. 2005 ainda existia isso, né? Mas foi um dia bem legal. Eu sou de 93, que foi um ano, inclusive, muito especial pro São Paulino, né? Então, eu não lembro de nada também, mas eu lembro, sabe do quê? De 2006, mas a gente vai chegar nesse assunto. Muita calma nessa hora. Deixa aqui nos comentários a tua mensagem de parabéns, então, pro nosso convidado aniversariante, João Sgarbi, fazendo 20 aninhos de muito contato com arquibancada, com futebol. Pra quem não sabe, o Sgarbi é São Paulino, mas eu vou falar uma outra coisa pra vocês. O motivo pelo qual nós fizemos essa junção aqui, João Sgarbi e Raí Monteiro, eu posso falar... E esse é o momento que eles vão recortar e mandar para a chefia deles, que nós temos aqui nos produtos oficiais da Libertadores 2 dos grandes nomes dos comentários da nova geração. Muito importante dizer, né? Um com 20 anos, outro 26. Com 27, 26 anos. Tá, moleque, Juvena também, pô. Juvena, não, total. Mas 2 guris de muita qualidade, né? Que já têm deixado os seus nomes aí no mercado do jornalismo esportivo. Pro Raí, eu já falo há mais algum tempo, que de fato é o melhor nome sub-30, certamente. Obrigado, e o Sgarbi teve uma oportunidade há um ano, um pouco mais do que isso. Pouquinho menos de um ano. De virar comentarista também, da Bandeirantes, da TV aberta, né? Sim. Também rádio, várias vertentes. Então a gente vai conversar muito sobre a arquibancada, mas também sobre essa iniciação dos novos nomes dentro da parte de comentário, né? Que por muito tempo ela foi meio que enraizada por só grandes nomes. E quando eu quero dizer grandes, até em tempo de vida, né? Nomes de pessoas mais velhas, mais experientes. E hoje em dia a gente vê essa renovação acontecendo muito por conta de figuras como vocês. Como surgiu o comentário na tua vida e qual a relação, talvez, da tua experiência em estádios para te levar por esse caminho? Olha, Bibi, essa trajetória toda, né, ela é, não por acaso, mas ela não é uma construção desde a infância ou da juventude, desde que eu saí da escola, eu queria ser jornalista, queria comentar e tal, não sei o que. Eu sempre gostei muito de futebol, de ir ao estádio, de jogar futebol. Rapidamente percebi que não tinha talento para isso. E quando eu terminei ali o ensino médio e tal, comecei a pensar o que eu ia fazer, o jornalismo era uma possibilidade, mas não era a primeira opção. Era uma coisa que gostava ali e tal, mas... até para as pessoas que estão cursando ou pensam em cursar jornalismo, né, e trabalhar com isso, é uma rotina muito sacrificante. Você tem que abrir mão de muita coisa. E no início eu não pensava em abrir mão dessas coisas para poder colocar essa possibilidade como algo primordial. Então eu fui fazer marketing. Fiz 6 meses ali da faculdade de marketing, que o primeiro semestre termina quando começa a Copa do Mundo do Brasil, de 2014. E aquele mês ali da Copa do Mundo, eu fui em um jogo, mais a vivência da cidade e tal, fez eu mudar de ideia, mudar de curso, comecei a fazer o jornalismo, mas também
sem uma perspectiva de começar a trabalhar logo na TV ou algo do tipo. Um dia eu tava em casa, de bobeira, assim, mexendo no celular, e apareceu lá num grupo, esses grupos que você entra quando tá na faculdade. Entra lá no grupo de estágio, vai aparecer uma vaga, você vai precisar, porque hora complementar e tal. Apareceu lá uma vaga de estágio na Band. Falei, vou me inscrever. Nunca tinha feito nenhum currículo na minha vida. Coloquei lá no Google como fazer um currículo, montei rapidinho, mandei. Eles me chamaram, fui para a primeira entrevista, fui para a segunda e acabei sendo contratado como estagiário. Isso em novembro de 2015. E desde então eu continuo lá na Band. Passei por estágio, cobri licença maternidade, fui contratado em 2017. E tô lá até hoje em diferentes funções. Comecei como estagiário, editor e fui subindo. Hoje eu tenho 2 funções, né? Além de comentar, também sou editor-chefe de um programa, né? Do G4, no Band Esportes. E o comentário foi uma coisa que foi surgindo no meio do caminho, assim, né? Porque eu fui me envolvendo com aquele mundo todo e tal. E eu sempre gostei muito de escrever sobre, né? Escrever sobre o jogo, de falar sobre o jogo. E até que apareceu um dia uma oportunidade de comentar um jogo. E falei, vamos lá ver no que dá. E estamos aí, desde então, né? Na semana passada, fiz meu jogo de número 150 como comentarista, juntando aí diversos produtos, inclusive aqui, né? Nos canais da Comebol. Sabe que a primeira vez que eu ouvi que o Raí fazia anotação, acho que ele fez um post, né? Um ano atrás era o jogo de número 80, eu vou chutar, 80 e poucos. Eu passei a fazer as minhas anotações também, entre comentário, entre reportagem, né? Que é uma coisa interessante da gente guardar. E pra ti, tudo aconteceu muito cedo. Sim. Através, tu entraste para ser comentarista um meio que não é tradicional, né? Porque foi uma seleção, uma parte popular, outra parte envolvendo ali os comentaristas fixos e a apresentadora do Jogo Aberto, a Renata Fã. Como surgiu isso? Mas tu já era uma pessoa muito envolvida com futebol antes disso. Então, Bianca, eu desde criancinha com meu primo, por exemplo, a gente gostava de criar página no Instagram, no Facebook, em diversas redes assim. E eu tinha uma de São Paulo com 10 anos, Tricolor do Morumbi o nome. Tinha uma página de São Paulo. E aí postava lá a escalação, esse é o time de São Paulo que eu quero, várias coisas assim. E foi indo. E desde então eu adorava criar página no Instagram. Assim começa, é muito engraçado, acho que eu nunca contei isso. Daí eu criei uma de surf, adorava surfar também. Criei uma também sobre reality show, que daí começou a crescer. Até que eu entrei em uma, assim que... a história é muito bizarra, cara, porque eu tinha discutido com o dono da página, que é um moleque que hoje tem 16 anos, tá na Jovem Pan, um monstro. Meu moleque é um fenômeno, assim. E ele tinha essa página que quando eu entrei tava com 110 mil seguidores, assim. Só que antes eu tinha discutido com ele porque ele tinha soltado uma informação e eu, moleque, com 15 anos, ia lá, você soltou essa informação, da cabeça, assim. E eu entrei na página, eu falei, quero começar a escrever aí, tudo assim. E entrei lá como colunista quando eu tinha 15 anos. Gostava de escrever pós-jogo, pré-jogo, notas. Eu entrei pra escrever, eu sempre falei pro meu pai e pra minha mãe que eu queria trabalhar cedo, assim. Tinha vontade e eu gostava de escrever, tá em página, enfim. Aí chegou a pandemia. No que chegou a pandemia, todo mundo fazendo live e a gente não fazia. E eu falei, vamos fazer live. E ele falou, eu não tenho muita essa de fazer live, não gosto muito de estar na frente das câmeras, tudo. E eu falei, eu faço. Aí comecei a fazer live, entrevistei o Bosco, o André Dias, vários jogadores do São Paulo, assim, até que uma com Cueva explodiu. Que a live, ele falou que queria voltar pro São Paulo, praticamente todos os portais sem pauta durante a pandemia e repercutiu em todos os lugares possíveis. E lá a gente falou, tem um negócio aí que a gente pode ir atrás. Daí a gente comprou um microfone e resolveu, durante a pandemia, ir pro Morumbi gravar matéria, e em protesto, assim, tinha de torcida, enfim, gravar matéria. Então a gente ia lá no meio da galera, colocava uma máscara e ia lá. Até que eu fiz uma entrevista até com a organizada de São Paulo um dia, que eles foram apoiar o São Paulo antes de um Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil, e também repercutiu demais. E lá que eu me toquei assim, é o que eu quero pra minha vida, porque antes eu queria administração, meu sonho era ser empresário, assim, não... Aí tem um papo clichê, só que era verdade no meu caso, que eu não sabia o que queria administração. E então, enfim, daí eu vi que era o que eu queria, isso pra minha vida. E casou que do nada, assim, eu comecei a fazer live, vídeo, enfim, lá pra um público são paulino, e apareceu esse reality. Quando minha mãe bate na porta do meu quarto, acabei de ver na Band, tá tendo um reality pra selecionar um novo comentarista esportivo. Se inscreve, vai. Eu fui, fiz meu vídeo, até um Scheider, que é um editor sensacional, me ajudou muito nisso também, edição de vídeo e tudo. E foi indo. Foi o momento mais legal da minha vida, eu acho, assim, realmente aquele... Pô, quando você se vê na TV a primeira vez, sabe? Eu me via na TV, eu falava, cara, Renata Fã falando meu nome, irmão. Que isso. Então foi um momento muito legal, assim, até que chegou a final e deu certo. E eu acho que até hoje não caiu a ficha pra mim, assim, de tudo que tá acontecendo, que aconteceu. E já passou um ano, parece que passou 2 meses que eu tô lá, passou muito rápido e
pô, é o sonho, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, tá na televisão, assim, que eu vi que, pô, eu amo isso e... Enfim, foi assim que aconteceu. Muito bom. Ó, eu mudei aqui um pouco a ordem das coisas para vocês conhecerem a trajetória recente, como esses dois meninos, um de 26, outro de 20 anos, já se tornaram nomes aí de referência dessa nova geração dos comentários aqui do cenário brasileiro. Então, vou continuar nessa toada. O que é o mais difícil de ser um comentarista? Olha, eu acho que tem alguns desafios. Na minha visão, o principal deles é você conseguir se preparar bem para fazer os jogos. E é uma coisa que eu me cobro muito. Tenho uma crítica muito forte com as minhas coisas, né? As coisas que eu faço. Então, os jogos, olha aí, pô, tem os programas. Tem dia que você sai e fala, puta, hoje não foi muito legal. E tem dia que você sai e fala, nossa, hoje foi bem, aquilo que você leu ali durante a semana, você se preparou. Então, eu acho que se preparar é o mais difícil. Porque você precisa correr atrás de muita coisa e acho que tem um outro ponto. Não são todas as pessoas que... Isso é uma crítica, não tenho problema nenhum em fazê-la. Poucas pessoas se preparam para fazer isso, para comentar os jogos. A gente assiste jogos e as pessoas que estão nos assistindo assistem jogos. E percebem que aquele cara que está muitas vezes ali comentando não está 100% preparado, fala uma coisa que não é verdade, falta uma informação. Então acho que esse é o principal desafio, você conseguir se preparar bem para comentar os jogos sem errar informação, sem falar coisas muito absurdas que não são verdade. Então, na minha visão, no campo do comentário, acho que conseguir se preparar é o principal. Difícil, pra mim também, assim, a questão da preparação, mas além disso, assim, é a cabeça, cara, porque você tem dias e dias, né? Dias você tá bem, dias você tá mal. Sim. E quando a cabeça joga contra, depois, por exemplo, você tem um dia ruim no programa, que seja no jogo aberto, eu tenho um dia que eu falo, putz, dei uma gaguejada. E eu sou muito autocrítico, cara. Eu me critico muito, assim, e me cobro muito. Igual um louco, cara. Eu me cobro muito, assim. Eu acho bom por um lado, mas também tem que controlar isso. Então, eu acho que é isso. Pra mim, é quando a cabeça joga contra em relação a isso, sabe? De que um dia você foi mal, a confiança caiu, putz, fui mal um dia. Mas isso muito mais no começo. Agora, depois que você já tá um tempo assim, você se adapta. Tem também algumas vezes que você tem, não sei se acontece com você isso, mas a sensação de que, pô, ele deu uma gaguejada e tal, e você vai assistir, não. Pô, demais. Passou de boa, foi normal, mas quando você tá fazendo ali, você terminou de falar alguma coisa, você fala, puta, deu uma gaguejada ali, acho que não ficou legal. Aí você vai assistir de novo depois e, tipo, tá 100%. Eu lembro que no começo até, no jogo aberto, às vezes o close tá aqui, por exemplo, em você. Daí eu lembro que eu achava que eu tinha gaguejado, eu mandava mensagem pros meus amigos. Putz, cara, gaguejei, me avisa aí pra eu ver. Então eu ficava nisso no começo. Agora é mais tranquilo, assim, você vira algo mais, pô, não rotina, mas vira algo mais, sua profissão mesmo, assim. Eu percebi que a minha profissão tá lá, então fica mais tranquilo. Só que no começo era muito a cabeça. A cabeça, assim, também, de lidar com crítica, com elogio. Isso era bem difícil pra mim também no comecinho. Mas depois já vambora. Na semana passada, o Ceará conseguiu uma classificação e pela forma como foi a caminhada na fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, uma classificação histórica, jogo que tu comentaste na Conmebol TV. E é uma relação que tu já vens construído há um tempo com a torcida do Ceará. Desde a temporada passada, também na Conmebol Sul-Americana. Como tu recebes as críticas, os elogios, essa proximidade que tu estabeleceste por uma questão de escalas com essa torcida? E como tu percebes que eles te veem sabendo que tu ainda és um comentarista bem jovem? Esse negócio do Ceará é legal. Foi uma das coisas mais legais que aconteceu assim, nessa minha trajetória recente, né? Porque quando a gente recebeu a notícia de que ia rolar aí a Conmebol TV, que seria criada e tal, que foi logo naquele período inicial, né? Quando começa a pandemia, para tudo e vai voltar, né? Vão voltar as competições, as duas, Libertadores e a Sul-Americana. E aí surge essa informação. Eu me lembro desse dia, era uma segunda-feira, tava correndo na rua, época que eu conseguia ainda, porque a rotina hoje não me permite mais nem isso. E recebi uma ligação de uma pessoa lá da chefia, né? Que me disse, a gente fechou um acordo aí com o Conmebol, vamos começar a fazer uns jogos e tal, e você vai ser inserido na escala. Eu já estava fazendo algumas outras coisas, mas jogos desse tamanho eu ainda não tinha feito, né? Fazia algumas outras coisinhas menores. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi um jogo da LDU, que estava no grupo do São Paulo, LDU e Binacional, que era o grupo LDU, São Paulo, Binacional. Lanús. Não, Lanús foi depois, na Sul-Americana, na Libertadores. Na Libertadores? Era LDU, Binacional, São Paulo. Não era Sporting Cristal? Tinha o Sporting... Não, Sporting Cristal acho que foi na outra temporada. Foi temporada passada. Foi na temporada passada. Essa foi 2020, 2021, 2022 a gente tá agora. Enfim, era um jogo do grupo do São Paulo. Aí beleza, fiz esse jogo, me preparei, estudei lá o máximo que poderia. Lembro que a LDU até ganhou esse jogo. E aí na semana seguinte, quando começava, né, a fase de mata-mata ali da Sul-Americana,
A gente fez alguns jogos e tal, mas nada também muito... Porque naquela época, né, a gente já pegou a competição no meio pro fim. Então aquela Sul-Americana foi a última que a gente não teve brasileiros chegando ali em fases mais importantes, né? Eu lembro que as semifinais tinha Lanús e Defensa e Justiça, que foi a final, tinha o Coquimbo Unido do Chile, que chegou na semifinal, Defensa e Justiça treinado pelo Crespo. E o outro time eu não me lembro agora, que estava na semifinal. Mas eu fiz muitos jogos do Lanús, da Universidade Católica, enfim. Mas naquele primeiro momento eu não fiz nenhum brasileiro. Por conta de uma circunstância ali e tal. De fato, havia pouca possibilidade de fazer times brasileiros. Aí veio a temporada seguinte, desde o início, sorteio, bonitinho e tal. Foi feita a divisão ali na primeira rodada. E o primeiro jogo do time brasileiro que eu ia fazer era do Ceará. Na primeira semana ali eu fiz Red Bull Bragantino, fiz o Ceará e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi primeiro, foi numa terça. O Bragantino foi na quarta e na quinta era o jogo do Ceará. Beleza, me preparei para todos os jogos, estudei e tudo mais. No jogo do Ceará, teve uma resposta muito maior do que nos outros, do Atlético Paranaense e do Bragantino. E acho que isso está diretamente relacionado à questão dos torcedores desses clubes, né, da parte nordeste do Brasil, serem muitas vezes mais... Não sei se maltratados é a palavra certa, mas eles têm menos espaço na mídia tradicional. A gente sabe que isso é verdade. Então, quando eles percebem uma pessoa que está ali fazendo um jogo deles, que estudou, que procurou informações, uma informação, entre aspas, besta, né? Eu lembro de um jogo que tinha um mosaico que era em homenagem a um funcionário do Ceará. É uma informação importante de você dar na transmissão? É claro que sim, mas se você não der, talvez passa. Mas é um pequeno detalhe, e isso faz toda a diferença. Aí você começa a receber os feedbacks, pô, esse cara estudou o time, nunca vi um cara do eixo, que eles falam, se preparar tanto para fazer o jogo do Ceará, e até hoje eu recebo essas mensagens, né? Foram 6 jogos daquela fase no ano passado, o Ceará foi eliminado na primeira fase, e nesse ano o Ceará conseguiu avançar de fase. E a repercussão foi muito positiva, mesmo no ano passado e nesse ano de novo, com muitas mensagens de agradecimento, de apoio. Da torcida do Ceará, quase nenhuma crítica, assim. Dos outros times tem um pouquinho. Mas da torcida do Ceará, menos. Acho que eles se sentem representados pelo que eles assistem. E isso é muito importante, porque mostra que você se preparou bem para fazer aquilo. Sabe que teve um jogo nessa fase de grupos da Conmebol Sul-Americana do Santos. Sim. Que eu não sabia a escala, mas eu comecei a ver na timeline do Twitter uns 3, 4 elogios de pessoas diferentes. E uma muito crítica, inclusive, que eu sigo. E ela falou, quem é o comentarista do jogo de hoje? Porque eu achei ele muito educado e algo... Respeitoso. Porque é isso, é um time muito grande, gigante aqui do cenário brasileiro, mas que às vezes também se sente um pouco assim, como tu bem falaste. Então, e era o Raí Monteiro comentando legal. Esse jogo. Bacana. Muito legal. Então, e aquilo eu cliquei naquele tweet porque algo me dizia que era o Raí. Eu não tinha visto nada e tinha ali nos comentários. João, tu tens a tua imagem muito ligada, muito atrelada ainda ao São Paulo, e tu estás num dos maiores programas da TV aberta aqui do Brasil, que não fala só sobre o São Paulo, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e outros tantos times. Como é pra ti, como é a tua relação com a torcida dessas outras equipes? A gente tá num momento no qual os profissionais já falam os seus times e a gente até precisa galgar um caminho de falar mesmo para que haja um respeito independentemente da camisa que se vista em casa, né, no momento de lazer. Como é para ti? Porque tu já entraste com essa pecha, né? Ele é São Paulino lá na bancada do Jogo Aberto. Até porque no reality tinha uma questão até, afinal foi um corintiano, um palmeirense e um São Paulino, os 3 assumidos. E o Jogo Aberto tem isso, né? Até brincadeira, por exemplo, o São Paulo ganha do Corinthians, eu vou brincar com o Ronaldão, o Inter ganha do São Paulo, eu vou brincar com a Renata. São Paulo ganha do Palmeiras, o Assunção tá lá agora também, o Capela, o Everton, enfim. O Chico também do Grêmio. Então, tem essa questão que todo mundo tem seu time assumido, né? O Denilson que é São Paulo e palmeirense, enfim. Mas pra mim, eu penso muito assim, eu sou São Paulino, desde que eu nasci, nunca neguei isso, nunca vou negar. Só que eu tenho muito respeito, cara, por todos os times possíveis. Não é porque o cara é corintiano, não é porque é o Corinthians que eu vou chegar lá e vou falar, não, o Corinthians, não, eu tenho o maior respeito do mundo e eu sei que, por exemplo, antes no portal eu falava só com São Paulino. Lá não, pô, tô falando com São Paulino, com palmeirense, com corintiano, com santista, com flamenguista, com o tricolor, o torcedor do Flu, botafoguense, com vascaíno, com todos, sabe? Então eu tenho que ter um respeito muito grande por todos. E pra mim é isso, eu não quero ser um cara clubista. Eu deixo muito claro, assim, que eu não quero ser um cara... Ah, não, o clubista bobão, que eu vou ficar... Não bobão, mas no sentido de que não consigo reconhecer outro time, tudo cego, assim. Né? Cego, eu não quero ser. Não é o que eu quero, até porque eu sou São Paulino, como eu falei, mas eu acho que isso pode até fechar portas. Eu começando minha carreira agora, entendeu? Então eu não vou ser clubista assim.
E na rua, por exemplo, é muito legal, galera. O corintiano, o palmeirense, ele vem brincar, Tricas, vem falar assim, brincar. Não tem nenhum problema, cara. Acho super legal. Mas sim, tem amigo que joga no Palmeiras, amigo que joga no Corinthians. Então é uma relação super boa, super tranquila. E é isso. O São Paulino, lógico, tem um carinho especial, assim, nos estádios, é muito legal. Mas com o corintiano, com o palmeirense, com os santistas na rua também, super gente boa todos e tratar sempre com respeito todos os times. Pra mim é isso. Eu acho que isso é uma inversão muito maluca, né? Se você for parar pra pensar no sentido de que a gente que tá do lado de cá do balcão não pode, entre aspas, falar o time que torce. Porque o cara que tá do lado de lá do balcão vai te condenar por isso. Você não pode falar do Corinthians porque você é São Paulino. Quando, na verdade, o cara deveria prestar atenção ou ter uma visão de que, esse cara tem o time dele, como eu também tenho, todo mundo. Porque não existe você trabalhar com futebol e não torcer pra ninguém. Não existe. Não tem ninguém que trabalha. Não existe uma pessoa que trabalha com futebol que não gosta de algum time. Porque antes de você começar a trabalhar, você gostou de futebol. Por quê? Foi ao estádio com seu pai, sua mãe, sua família, enfim, seus amigos, torcer pra algum time. Então, ao invés da pessoa que está assistindo ter essa visão de pensar, beleza, esse cara torce pro São Paulo. Mas ele pode ter uma coerência no que ele está falando em relação ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Santos, ao Flamengo. Mas não, você já é pré-julgado pelo time que você torce. O que não faz o menor sentido. E por isso muitas pessoas preferem não falar. Não que isso seja algo que eu vou sentar aqui e ficar falando do time que eu torço, mas eu acho que não há problema. Se você me perguntar que time você torce, eu vou falar. E eu não posso ser pré-julgado por isso. Isso eu acho que é uma inversão muito que não faz o menor sentido na minha cabeça. Perfeito. É só tratar com respeito sempre, né, cara? Porque, é o que eu falei, eu sou São Paulino, mas na hora que tiver que elogiar o Corinthians, eu não vou ser o Palmeiras bicampeão de Libertadores. Exato. O Abel Ferreira é um monstro. Eu não vou chegar no jogo aberto assim e vou falar, não, o Abel Ferreira é um péssimo treinador. Não, o cara é um baita treinador, um dos melhores da história. Então é básico, assim, você falar, a verdade, sabe? Eu elogiar o Palmeiras, elogiar o Corinthians, o Santos, todos os times assim, sou São Paulino, mas não tem nenhum problema em elogiar em enaltecer, zero. Sgarbi, tu falaste sobre essa relação especial com o torcedor do São Paulo, claro, né? Que te procura pra tirar foto ou conversar no estádio. Eu já presenciei isso num jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu olhei pra arquibancada, achei que era um jogador, porque teve duas situações. Primeiro, uma muvuca. Eu olhei, achei que era algum jogador até do profissional, né? Olhando o jogo. E era um youtuber de games, que eu, de fato, não conhecia. Um público bem jovem, assim, criança, infantil. E uns 15 minutos depois, em um outro ponto da arquibancada, uma outra muvuca. Fui olhar de novo pra ver se era o mesmo rapaz fazendo muito sucesso. E não, era o Sgarbi sendo parado pra tirar fotos ou só uma resenha. Mas antes de ser comentarista, antes de ser um blogueiro identificado com São Paulo, tu já tinhas uma relação com a arquibancada. Como era pra ti ir aos estádios, tu saía ao Morumbi, ia a jogos fora de casa? Qual a tua melhor lembrança? A jogos fora de casa só aqui em São Paulo, porque veio a pandemia. Quando entrou na pandemia eu tinha 17 anos, então eu não tinha muito assim liberdade pra ir em jogos fora e tudo assim, mas eu sempre fui de arquibancada, cara. Arquibancada assim. Não, no começo, quando eu era mais criança, eu ia com meu pai assim num lugar mais tranquilo, só que aí eu percebi que era arquibancada. Eu amo arquibancada, assim, tá sentindo, né? O lugar que você mais sente o jogo é na arquibancada. Hoje, às vezes, eu prefiro sentar num lugar mais tranquilo também pra realmente analisar o jogo. Eu sei que essa função não ficar... Até pra... Cara, eu sou torcedor de São Paulo, mas eu sou torcedor, vou sempre ser torcedor, mas não torcedor, assim, que vou ficar na arquibancada gritando, plano. Não, eu tenho que ver o jogo, assim, pra analisar, falar no dia seguinte, sabe? Eu tenho muito esse pensamento hoje pra mim. E é isso, só que, eu amo arquibancada com todas as minhas forças, assim, desde criança, indo lá em arquibancada, tudo com meus amigos, com meu irmão. Mas então, o lance do comentário, do trabalho sério envolvendo futebol, tirou um pouco do teu prazer de estádio? Não, nada. Eu vou, acho que mais em estádio do que eu ia antes. Eu gosto de estar no estádio, assim, até pra ver o jogo, pra interagir com a galera. Esse é o ponto mais legal pra mim, sabe? O carinho da galera, assim, e tudo, porque é nos estádios que eu sinto mais, assim, sabe? Eu tô no Morumbi, a galera, Juvena, Sgarbi. Então é muito legal isso pra mim. Então eu gosto muito de estar lá no estádio, assim, até pra assistir o jogo, analisar, conversar também com... no lugar onde eu tô indo agora tem bastante jogador, os caras gostam de ir lá. Daí eu fico conversando com eles também, eles falam como que era na época deles, sabe? Eu gosto de estar explorando cada vez mais isso, assim. Até agora também que eu tô produzindo mais conteúdo em estádio, assim, é o ideal. E eu gosto muito de estar no estádio. Legal. Não abro mão. Quem era a tua principal companhia de estádio? De estádio, eu acho que meu irmão e um amigo meu. Meu irmão, o Thiago e o Tim. Tim ia bastante comigo, que é meu amigo São Paulino também. Ainda vai bastante, só que antes eram eles dois. Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta que geralmente eu pego de surpresa, mas é simples. Rapaz. Não, pra tu pensares na tua principal lembrança
em relação a estádio de futebol, a São Paulo, que seja, enquanto eu converso com o Raí. Show demais. Que nem sempre vem de bate-pronto, e às vezes tem uma história, legal de arquibancada pra dividir aqui conosco. O jogo mais marcante, né? Tu já tens na ponta da língua? Não é um jogo. Despedida do Rogério. Legal. De longe. Foi muito louco. De longe. Já fui muitos jogos, mas de longe a despedida do Rogério foi, de uma forma geral, o mais impactante. E olha que eu vi no estádio final de Libertadores, aquela que você citou, que não é de tão boas lembranças, em 2006. Vi outros jogos decisivos de Libertadores, a final da Sul-Americana, do meio tempo, títulos brasileiros, mas a despedida do Rogério foi um negócio muito diferente, assim, né? Uma mistura de sentimentos. E ele, enquanto ele tava falando, eu tava aqui pensando, né, nesse negócio do estádio. Eu acho que não existe uma experiência mais legal do que ir a um estádio de futebol. Não existe. Não consigo pensar em algo aqui que você possa fazer normalmente, assim, né, no seu dia a dia, que seja mais legal do que ir a um estádio de futebol. É uma experiência, cara, absurda. Ir no estádio bom demais, né? Nossa, absurdo, assim. Eu tive, de muitas vezes, né, que fui no estádio, eu tive a oportunidade só uma de ir a trabalho. Não era um jogo envolvendo meu time e foi uma bela estreia, né? Em Montevidéu, no fim do ano, Palmeiras e Flamengo, né? Que você também estava lá e a gente trabalhou naquela cobertura, né, da final da Libertadores. E também foi uma atmosfera absurda, né, não só no dia do jogo, mas a semana toda. Tu ainda não tiveste essa oportunidade, mas eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a isso. Mas antes, só um gancho muito interessante. Na semana passada, vocês viram aqui no YouTube oficial da Conmebol Libertadores uma entrevista com outros 2 São Paulinos, e não me culpem, não sou eu que escala a galera, tá? E um deles, o Luca Bop, ele também falou que o momento mais especial que ele tinha vivido em estádio de futebol não tinha sido um jogo, tinha sido o momento da despedida do Rogério Ceni. Vou te perguntar sobre finais. Pra mim, nada melhor do que estádio de futebol. E, bom, eu moro em São Paulo e eu já fui a todos os principais, até fora dos 4 grandes. Eu também. Minas Gerais, Rio de Janeiro que eu morei, Porto Alegre, enfim. Uma cidadã do mundo. Gosto muito mesmo de estádio de futebol. Sabe viver. Mas eu preciso contar uma coisa. Eu me deliciei muito trabalhando em estádio de futebol também. E eu achava que nada poderia ser melhor do que uma arquibancada, uma pipoca, de rolê, de boas. E trabalhar em estádio de futebol é muito bom. Tu não tiveste a oportunidade de trabalhar com o teu time, mas eu vou te falar, o meu momento, que ninguém me perguntou, eu que pergunto as coisas aqui, o meu momento mais especial em um estádio foi trabalhando na final da Libertadores do Grêmio. Claro, o Grêmio foi campeão e tal, mas realmente, acho que é um combo bem interessante, sabe? Tu tá no teu habitat natural, que é um estádio de futebol, e tá trabalhando com algo que tu gostas muito. É a junção das duas coisas perfeitas, né? Bom o seu demais, trabalho, né? E o estádio e o seu time numa final de Libertadores. Acho que não tem muito o que acrescentar, né, nesse sentido. Como foi pra ti lá no Uruguai? Foi uma experiência, tipo, muito, muito diferente de tudo que eu já passei nesses meus 7 para 8 anos de carreira, né? Porque não era uma coisa que estava certa desde o início, assim, quando saiu ali a final. A gente começou a traçar um plano ali do que fazer, né? De como ia ser feita a cobertura e tal. E aí surgiu a oportunidade de ir. Fazer o credenciamento e tal e viajar com a galera. Não foi uma viagem das mais fáceis, não. Eu passei um perrenguezinho pra chegar lá, porque era uma viagem que tinha uma procura muito grande, né? Pô. E muito cara. Eu consegui a passagem mais próximo, né, da data ali. Eu lembro de ter pego o voo da volta uma semana antes de viajar. Então não foi uma logística muito fácil. Eu fui pro Paraguai, fiquei um dia lá, depois fui para Montevidéu. Mas acho que eu tava até pensando, né, nisso e comparando com outros eventos. A gente teve semana passada, por exemplo, a final da Champions, né? E não, é lógico que são eventos, jogos de patamares muito diferentes, né? Você comparar a final da Champions com a da Libertadores, não é a mesma coisa. E tem o combo de ser muito caro, de ser pouco acessível, de poucos torcedores poderem ir, tudo isso a gente compreende. Mas quem esteve no Uruguai naquela semana, né? Eu só fui pra final da Libertadores. Teve quem, como a Bianca, ficou lá os 15 dias, né? Da final da Sul-Americana, teve a final da Libertadores feminina e depois a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Era um clima, assim, cara, surreal na cidade, né? Dia à noite, os bares, a praia durante o dia, as concentrações, né, dos times, quando os 2 times chegaram, os treinos, assim, tudo. Até o dia da final, depois do jogo.
uma experiência absurda, assim, quem puder, como eu disse, é caro, a logística é complicada, tudo mais, mas quem puder viver essa experiência de curtir uma final de Libertadores, essa final única, né, poder viajar, ou de Copa Sul-Americana, de poder viajar e curtir esse momento, faça, porque é algo que vale a pena. Você não vai esquecer nunca na sua vida. Eu me lembro de cada minuto daquela semana que eu passei em Montevidéu e foi memorável, assim, vai ser pra sempre, com certeza. Eu lembro de cada doce de leite que eu comi por lá, cada churrasquinho, porque a carne do Uruguai é boa demais. Boa, e os doces também, né? Os chocolates, nossa. Bom demais. E aí, pensaste? Pensei, tem um jogo que o combo, tanto a ida quanto a volta eu vi em casa, só que é uma loucura esse jogo. Em 2016, São Paulo e Atlético Mineiro, Libertadores, quartas de final. Primeiro jogo 1-0 no Morumbi, gol do Michel Bastos no finalzinho. E aquela foi uma época... Esse jogo foi o da grade? Foi o da grade, a grade caiu, eu tava do outro lado assim... E foi um jogo que talvez seja um dos momentos que eu tava mais apaixonado pelo São Paulo na minha vida. Que eu era todo supersticioso, assim, louco, cara, de superstição. E esse jogo foi absurdo, assim, lá no Morumbi. Foi muito marcante pra mim, tava com meu pai, meu irmão. E teve a volta. A volta eu tava em casa, era a minha arquibancada lá em casa, que eu tava como na arquibancada. Superstição de colocar o controle no lugar certinho do sofá. Tava uma loucura. Daí eu lembrei quando eles fizeram 2-0, foi 2-0 pro Galo no começo. Um passeio, né? Não, começou 2-0 pro Galo e o Galo amassando o São Paulo. Então, daí eu olhei pro controle, putz, o controle não tá bem posicionado. Aí mudei o controle de lugar, gol do São Paulo. Falei, vou deixar aqui. Aí foi, então era toda essa superstição, assim. Era uma Libertadores que eu tava muito engajado com o São Paulo, muito empolgado com o São Paulo, assim. Depois teve aquele jogo que eu sofri muito também contra o Atlético Nacional. Mas lá foi um momento marcante pra mim, foi muito bacana. Era o bausismo, nem existiam essas expressões, né, naquela época. O Caleri começando em São Paulo. E o que é muito curioso desse jogo em especial, né, porque o São Paulo vinha de uma época em que fraquejava muito nos mata-matas, né? Até ganhava o jogo em casa, mas depois fora perdia 2, 3, 4-0 e era eliminado. E o cenário é exatamente esse. São Paulo ganha o primeiro jogo apertado no Morumbi. Eu tava nesse jogo também, o gol do Michel Bastos, que ele vai comemorar e a grade cai. Histórico. E aí o jogo da volta começa com 15 minutos, tá 2-0 pro Atlético Mineiro. Você fala, pô. E um 2-0 é uma massagem. E um massacre, assim. O Horto lotado. E o São Paulo tinha sido eliminado pelo Atlético 3 anos antes, num cenário um pouco parecido. Faz 1-0 no Morumbi amassando, o Lúcio é expulso, o Atlético vira o jogo na volta, 4-0 pro Atlético. E o Atlético foi campeão daquela Libertadores. Então era um cenário muito parecido. Então quando você olha pro jogo, né? 15 minutos, 2-0, você fala, puta, já era. Vai acabar um 5-0 esse jogo. Porque não era um time dos mais fortes. O time do São Paulo era fraco. Se você olha hoje para aquela escalação, é um milagre aquele time do São Paulo ter chegado às portas de uma final de Libertadores, que tem muita coisa contestável ali naquele jogo da volta contra o Atlético Nacional, do ponto de vista de arbitragem. Sim. Então aquele time quase ter chegado a uma final de Libertadores, se tivesse chegado, teria sido campeão, que ia fazer a final contra o Del Valle e ganharia, porque outras coisas pesariam ali numa decisão contra um time menor. Tá doendo. Tá doendo. Era quase um milagre aquele time ter chegado àquela situação. Gatilho. Né? Gatilho. E aquele jogo contra o Galo porque ele é muito rápido, acontece tudo muito rápido, né? O 2-0, o gol do Maicon de cabeça é com 20 minutos do primeiro tempo. E você tem ali 80 minutos de um sofrimento, mais 60 minutos, né? 60, 70 minutos de um sofrimento absurdo. E o último lance, pressão, aquela falta do prato. O goleiro do São Paulo era o Denis. Então, todo aquele combo era um negócio que é um jogo marcante do ponto de vista de emoção muito. E tal. Por ser um jogo de Libertadores também, que sempre pro torcedor de São Paulo tem um negócio diferente, né? Muita gente fala, isso aí é conversa, não sei o que e tal, mas é uma sensação diferente. Não sei porquê. Isso já existia quando eu comecei a frequentar estádio. Eu lembro do meu primeiro jogo de Libertadores, São Paulo e Estudiantes, em 2006, que é um jogo que vai pros pênaltis. São Paulo perde a ida por 1-0. Tem a Copa do Mundo, a volta no Morumbi, o São Paulo ganha por 1-0, o jogo vai pros pênaltis e o São Paulo se classifica. Depois ganha a semifinal. Se não me engano, foi contra o Chivas a semifinal. E aí faz a final com o Inter. Eu fui naquele primeiro jogo, os 2 gols do Rafael Sobis e tal. E ali você já percebe, né? Naquele primeiro, ele tinha 10 anos, que é um ambiente diferente naquelas noites. E isso continuou acontecendo nos anos seguintes. Sim. O tua primeira Libertadores foi uma Libertadores que o São Paulo não ganhou. Sim, né? Chegou até a final. Chegou até a final, é verdade. Perdeu por 2-1 e depois um empate em 2-2. 2-2, isso. Só pra chegar nesse ponto, que eu não vou falar sobre 2006. Acho que 2006 fere aqui os sentimentos da roda toda da mesa. Não, mas brincadeira. Como foi pra ti acompanhar de perto uma disputa que o São Paulo era um favorito, né? Porque o São Paulo já era tricampeão da Libertadores. O Internacional, naquela oportunidade, ganhou a sua primeira Libertadores. E, bom, tu tinhas 10 anos de idade?
10 anos de idade, para uma criança já viver aquela atmosfera de acreditar, de esperança e de se frustrar, talvez, uma das tuas primeiras grandes frustrações no futebol. E o Rai, só uma coincidência disso, assim, que também depois eu falo, mas meu maior sofrimento, assim, criança, foi justamente contra o Inter também em 2010. Você tinha 10 anos, eu tinha 8. Eu fui nesse jogo também. Foi bem assim, parecido. Engraçado, eu sofri os 2 anos. 2-1. Aquele era semifinal, né? Então era um pouco menos definitivo. O Hernani chorou no colo, no ombro do Rogério Ceni. E tem outros, né? Capítulos de Libertadores dramáticos. Mas eu me lembro daquele jogo, do dia daquele jogo. E como eu era uma criança de 10 anos, você tem pouca informação de quem vem do outro lado, né? Pô, meu time aqui, atual campeão do mundo. São Paulo era atual campeão do mundo. Então, vamos ganhar de novo esse negócio aqui. E aí, e se você olha hoje, depois de muito tempo, e tendo ali, ou tentando se transportar de alguma forma para aquela época, o Inter tinha um time muito bom. Jorge Wagner, Tinga, Rafael Sobis, Klemer, era um belo time, o time do Inter naquela ocasião, né? Então quando você volta para aquele momento, você consegue dosar um pouco mais e perceber que era um jogo 50-50. Tem um aspecto do Josué ter sido expulso muito rápido, que condiciona o jogo e tal, tudo mais. Mas eu me lembro, a imagem que eu me lembro daquele jogo, daquela final de Libertadores, o Inter faz 2 gols muito rápidos, né? Numa sequência muito pequena de tempo. O Inter faz 1-0, tava eu, meu pai e meu irmão, que são as pessoas com quem eu sempre fui ao estádio. E meu irmão abaixa a cabeça assim, fica, né, com a cabeça baixa e sai o segundo gol. E aí eu viro pra ele e falo 2-0. Aí ele olha pra mim e fala, não é possível. Aí levanta e tá o Rafael Sobis lá. Aquela imagem emblemática pro torcedor do Inter, né? Ele deslizando no gramado atrás do gol, que a torcida visitante ficava atrás do gol, né? E comemorando com a torcida do Inter. É essa a principal imagem que eu tenho daquele jogo. Me lembro muito pouco dos lances. Lembro do gol do Ed Carlos de cabeça, que é o gol do 2-1, dos gols do Inter. Mas essa imagem foi muito emblemática pra mim, do meu irmão com a cabeça baixa assim, quase chorando, né? Ele é um pouco mais velho que eu. E o segundo gol do Inter. E tem um outro jogo para adicionar nessa galeria que é muito marcante negativamente, porque o futebol é feito dessas coisas também, né? Embora muita gente queira dizer que não, o futebol é feito de mais decepções do que alegrias. Lógico. Você vê seu time mais perder do que ganhar. Perfeito. É natural que isso aconteça. E isso vai te formando como torcedor também. Um jogo que é muito triste do ponto de vista de torcida, né? Pra mim, do São Paulo em noites de Libertadores, é São Paulo e Cruzeiro em 2015. Ah, lembro. Aquela eliminação nas quartas de final, porque tem um combo ali. Era o dia do meu aniversário, aquele jogo, dia 13 de maio. E quando acaba o jogo, o Rogério é perguntado se aquele é o último jogo de Libertadores dele. E ele fala, sim, é meu último jogo de Libertadores. E o São Paulo tinha acabado de ser eliminado. Então tem ali uma questão emocional muito forte, né? Que eu me lembro muito. Foi nos pênaltis, não foi esse jogo? Foi nos pênaltis. Foi. São Paulo ganhou o jogo da ida por 1-0. Gol do Centurion. Isso. E perdeu a volta de 1-0 e foi eliminado nos pênaltis. A tua lembrança relacionada ao Inter é semifinal de 2010, vitória do Inter no primeiro jogo 1-0, vitória do São Paulo no segundo por 2-1. Sim, São Paulo ganhou. Só que nos critérios... Caiu pelo critério que não existe mais. Gol fora de casa. Tu estava no estádio, não? Não, tava em casa. Eu lembro que meu pai tinha ido jogar tênis. Não, meu pai tinha assistido o jogo com uns amigos, assim, normal. E eu tava em casa com minha mãe. Daí foi a primeira vez que eu chorei por futebol, foi aquele jogo. Que eu já tava meio apaixonado pelo futebol em si, né? Me apaixonei pelo futebol, tentei ser jogador até. É o grande sonho da minha vida. E muito cedo eu me apaixonei. Eu comecei a jogar bola com 3 anos e me apaixonei muito pelo São Paulo aos 6. Que foi aquele Brasileirão de 2008 que eu lembro muito, assim, eu assistindo a final contra o Gás em casa, depois eu indo com meu pai andar de carro, assim, sair de carro com a bandeira buzinando. Em 2008 foi a primeira vez que eu realmente senti o futebol dentro de mim, assim, cara, isso é futebol. Daí em 2010 teve aquele lance e foi a primeira vez que eu chorei. Eu realmente cheguei em casa assim, olhei pro lado e chorei. E até minha mãe perguntava se eu tava chorando, eu negava. Eu tava nesse jogo aí também. Esse daí foi e o São Paulo tinha um time muito bom. 2010 Ricardo Oliveira, Hernanes de saída, né? Foi pra Lazio depois daquele... O último jogo dele de Libertadores pro São Paulo. Fernandão jogava no São Paulo naquela ocasião e fez excepcional Libertadores. Era um time muito bom. Era bom. Aquele time do São Paulo era... talvez melhor tecnicamente do que o que perde pro Inter a final 4 anos antes, e aquele time do Inter era pior do que o time do Inter que ganha. Então, um São Paulo melhor perde a classificação pro Inter, na minha visão, pelo menos pior do que era aquele final. É que quem fala que perder ganhando é bom é nada, cara. A derrota que mais sofre é a derrota que você perde, a derrota que você ganha.
Não, pra mim a derrota que eu mais sofro é a derrota que eu ganho, pô. Por exemplo, ter ganhado aquele jogo perdido por 3-0. A não. diferença é que você Tá fica fora. até o último lance ali com a expectativa você ganha o jogo, você de- fica, meu Deus, ainda dá, e não dá. Então é o jogo que você mais sofre, assim. Nossa, não fico nem um pouco satisfeita. Não, Foi eliminado, nunca. mas venci. Tô Não nem posso aí. falar o que eu queria falar, né? Mas Orgulho, de que orgulho. serve? Que orgulho o quê, pô? A gente falou de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Qual a competição preferida de vocês e por que é a Libertadores? Zoeira. Acho que a Libertadores tem, como eu disse, principalmente pro torcedor de São Paulo, um sabor um pouco diferente, né? Embora isso talvez para muita gente não exista nesse momento, né? Porque o São Paulo há muito tempo não chega a uma fase decisiva de Libertadores, né? Então, para os mais jovens, com as redes sociais em evidência, então acho que para muita gente ainda não há esse sentimento que pode voltar a acontecer, São Paulo voltar a ser protagonista em Copa Libertadores, uma coisa que não vem acontecendo. Não adianta a gente falar aqui que é, porque não é. A última vez que São Paulo foi bem numa Libertadores foi essa que a gente citou há pouco, 2016. São 6 temporadas já, só vai poder ter uma oportunidade na próxima, já que esse ano obviamente não disputou. Mas acho que a Libertadores tem um charme diferente por conta dessa coisa que se construiu ao longo dos últimos anos, né? Desde os 2 títulos, a final de 94 que perde, a final de 2005 que ganha, depois 2006 que perde de novo, né? E durante muito tempo São Paulo foi o brasileiro com mais títulos de Libertadores. Durante muito tempo, e ainda é assim hoje, foi o único brasileiro que foi 3 vezes ao outro lado do mundo e voltou com o título. Então acho que por esses aspectos acaba sendo a Libertadores. Libertadores. Você não consegue explicar por um... Não só de São Paulo, né? O Palmeiras tem minha camisa pesa muito em Libertadores, mas eu acho que tinha uma frase muito que eu brincava com meus amigos na escola, nunca tem de explicar para um São Paulino que é uma quarta-feira de Libertadores, cara. E eu, como São Paulino, nunca vou conseguir te explicar o que é uma quarta-feira de Libertadores no Morumbi. Tinha essa frase assim que vira uma loucura o Morumbi, né? Eu cresci assim com o meu time indo pra Libertadores praticamente toda edição. Sim. Era praticamente toda edição. Então era toda vez no Morumbi, ficava louco lá. Naquela época que não era tão assim em relação a sinalizadores, às vezes a torcida ligava antes do jogo e eu, moleque, achava tão linda a festa, assim, as cores na arquibancada, tudo. É complicada a situação, é lógico. Hoje tendo mais consciência do quanto atrapalha o jogador, tudo assim. Mas é bonito. Modéstia à parte. A Bianca viveu algo parecido esse ano, né? Com neutra no sentimento, que foi o Campeonato Paulista, né? Aquela final contra o Palmeiras foi uma noite muito parecida com uma noite de Libertadores. O primeiro jogo. Com não certeza. precisamos retornar ao fim da história. Mas o primeiro jogo era uma noite de Libertadores numa final de campeonato. Eu Doeu. até comentei com uns amigos que eu não sabia se era uma carência minha desses jogos desse tamanho, assim como torcedora, né? Porque além do fato do meu time não estar hoje em dia na elite, nem disputando as principais competições do continente, essa coisa de morar longe, né? Nem sempre a gente vive jogos de quarta-feira, por exemplo. Eu não lembro quando foi o último que eu vivi. Eu lembro, foi 5-0 pro Flamengo no Maracanã. Enfim, mas de fato o clima, eu associei muito a isso, a uma noite de Libertadores, porque foi muito especial. E eu não tenho nenhuma relação nem com o Palmeiras, nem com o São Paulo, mas a vibração, ela foi muito envolvente. Pra mim, como profissional, porque estava num campeonato paulista que é gigantesco também, né, dentro dos estaduais, foi demais. E eu ainda fiquei pensando, por que afinal o jogo de volta no Allianz Parque não é de noite também? Porque de noite tem um charme diferente, é um outro né? jogo. Até mesmo falando das finais, né? As finais nesse modelo único também, jogos de tarde, né? A luz do dia. Quando tu botas de noite com sinalizadores dentro do estádio, não. Mas a recepção do ônibus, pô. Recepção do ônibus, o show de iluminação que alguns estádios sabem fazer muito bem. O Morumbi fez bem nessa final de Campeonato Paulista. Eu gosto bastante. Os grandes jogos de futebol nasceram pra acontecer à noite. À noite, né? Não tem jeito. Agora, tu falaste sobre o Ceni, que foi o teu momento mais especial, assim, a despedida dele. É o teu maior ídolo? Foi a única vez que eu chorei no estádio, foi o dia da despedida do Rogério. Porque não teve ninguém que tenha chegado próximo do tamanho que ele teve nesse tempo todo, né? Desde que da primeira vez que eu pisei no estádio, ele sempre esteve ali, né, naquele ambiente, tirando um pequeno período da parada dele, até que voltou a treinar, enfim. Mas, sei lá, em 15 anos que eu frequento o estádio, talvez isso, um pouco mais, ele fez parte de 12, 13 desse período. E essa idolatria ficou intacta depois que ele virou treinador em 2 oportunidades diferentes do São Paulo e principalmente depois que tu viraste um profissional da comunicação, ouvindo coletivas, entendendo como funciona o trabalho dele? Como torcedor, sim. E acho que para muita gente, não. Eu vejo muita gente que mudou ali o seu conceito em relação ao Rogério a partir do momento em que ele virou treinador.
que era uma figura quase que santa quando era o jogador do time. Hoje ele é um pouco menos hoje, mas já foi mais contestado como treinador por uma ala da torcida, vai dar para dizer assim. E eu consigo separar muito bem as duas coisas. Meu momento de vestir uma camisa e ir ao estádio torcer e tal, e meu momento de analisar um jogo profissionalmente. Então eu consigo separar muito bem essas duas coisas e entender que ele é o maior ídolo da história do clube que eu torço, que nesse momento ele é um treinador e que em alguns momentos eu vou precisar criticá-lo por esse, aquele ou aquele motivo, separando todo esse outro contexto. Qual é o teu maior ídolo? Rogério Ceni, muito. Até acho que minha foto aqui é com o Rogério. Ah, que eu troquei uma com o Denilson, mas minha foto de capa aqui era eu e o Rogério. Fazer moral com... Não, é que esse dia, o dia que eu joguei lá no Morumbi com o Denilson foi um dos melhores dias da minha vida. Enquadrei até a foto, mas uma das fotos mais especiais da minha vida também é uma com o Rogério, assim. Esse era meu maior sonho quando eu era só um torcedor. Era conhecer um dia o Rogério e tirar uma foto com ele. E até hoje não consegui. Nunca encontrei ele de conversar, ou de mesmo no ambiente profissional, nunca me aproximei dele em nenhum momento. Mas era meu maior sonho quando eu era só um torcedor. Foi muito louco esse dia. Mas também eu fico com o Raí também. Eu aprendi muito a diferenciar o meu lado torcedor pro meu lado. O jogo aberto tem um negócio mais de torcedor também, assim. Você é como um comentarista, mas às vezes, vai ter um São Paulo e Corinthians, você brinca com o Ronaldo. E é super bacana, assim. Eu acho que você deixa um clima mais leve no esporte, que eu sinto muita falta hoje em dia, em muitas ocasiões, assim, de zoação, cara. Você brinca com o Ronaldo, ele me chama, ô, Juventricas. Eu chamo ele, vai, Ronaldo. Eu acho legal isso. Mas eu sei também diferenciar, assim, na hora que tiver que criticar o Ceni, eu critico o Ceni. Assim como era com o Crespo. O Crespo era um cara que eu gostava muito, assim, conheci pessoalmente o Crespo. Na festa do título do Paulista, conheci o Crespo. É um cara que eu gostava, um cara de gente boa. Só que, meu papel lá no jogo aberto é analisar o que o cara tá fazendo em campo. E eu não concordava com nada que ele tá fazendo em campo. Então eu questionava, com o Ceni igual. É que o Ceni, eu vejo o trabalho dele hoje com muitos pontos positivos e que é um cara que se sai de São Paulo hoje, São Paulo tá ferrado. É a minha visão hoje sobre o São Paulo. Até porque ele se tornou mais do que um treinador nesse momento. Mais que um treinador, bem mais. Até pra molecada da base, ainda mais questionando, água da piscina, questionando, venda de jogador. Ele não deixa vender jogador por menos de 2 dígitos da base, por exemplo. Então ele é um cara importante lá. Se fosse outro treinador, o treinador poderia estar, até falando em Libertadores, teve esse jogaço semana passada, do Fortaleza, que o Fortaleza passou pelo Colo-Colo. E o Fortaleza, se você vai lá pra Fortaleza e você pergunta pros funcionários, pro presidente, pra qualquer pessoa sobre o Rogério Ceni, ele tem uma importância lá muito grande em tudo, não só em campo por tudo que ele conquistou, mas uma importância estrutural no Fortaleza, de que ele mudou o CT, ele mudou a forma de muita gente lá pensar. Então ele é um cara muito vencedor, cara. O que ele foi vencedor em campo, ele tem essa mentalidade como treinador. E eu acho que o São Paulo precisa disso hoje. Muito bom. Tu falaste que a tua foto agora é com o Denilson, num jogo que aconteceu no gramado principal ali do estádio do Morumbi. Tinha o Souza, tinha alguns outros jornalistas identificados com São Paulo, né? O Tirone, o Arnaldo. Como é que foi isso? Melhor dia da minha vida, assim, um dos melhores dias da minha vida. O único ponto ruim é que eu fui tentar dar uma cavadinha e errei feio, por exemplo, e aí os caras me brincam comigo até hoje. Mas aí, brincadeiras à parte. Foi um dia que eu não ia jogar. Eu fui lá pra cobrir o evento e tudo. Até já o primeiro ponto, assim, de êxtase em mim, assim, que eu falei, opa, o que tá acontecendo? Foi quando o Daniel Perrone, que é um jornalista de São Paulo também, ele ia jogar e eu tinha que entrevistar o Lugano, com o microfone, assim, no meio de todo mundo num palco. Eu falei, cara, que aí, já é uma loucura, assim, pra mim. Tava ainda naquela fase, eu tava 4 meses no jogo aberto, então eu ainda era muito novo, assim, pra mim também. Então foi a primeira experiência no palco com o microfone que eu tive com o Lugano ainda, um baita ídolo. E daí quando chega o cara pra mim e fala, tá faltando um cara nesse jogo, com o Denilson, vai você. Eu falei, quê? Tava de sacanagem, né? Sério? Então eu fui, foi um dos melhores dias da minha vida, assim, fácil. Enquadrei a foto até. Eu tava no meu cenário lá em casa. Muito legal, tem que fazer, realmente. Essas oportunidades que tem em alguns eventos de jogar no gramado de alguns estádios... Que isso? Eu acho, é um privilégio, né? Sem dúvida. É pra poucos. Eu tive, não de jogar, né? Mas entrei uns minutinhos lá no Centenário, roubei um punhado de grama, que ninguém me escute. Cortei essa parte pra fazer um quadro lá com a minha credencial e tal, mas deve ser uma oportunidade de você poder jogar no estádio que você está acostumado a ficar sentado lá em cima assistindo, né? Deve ser uma oportunidade bem legal. Pra gente encaminhar o encerramento aqui do Arquibancada, vou perguntar pros guris como vocês se veem na arquibancada num futuro próximo, ou trabalhando, ou como
torcedores, um momento que está fixo. Eu gostaria de estar na arquibancada do Morumbi numa final de determinado campeonato, numa decisão de determinado campeonato, ou torcendo, ou cobrindo. Eu gostaria de estar na arquibancada numa final de Champions League. Enfim, quais são os objetivos dos torcedores que estão dentro de vocês e dos jornalistas? Torcedor de forma geral. De geral. Meu grande sonho Qatar, né? é trabalhar na Copa do Mundo. Aí, ó, falei, se acertou. Copa, depois a Champions, a Libertadores eu já tive a oportunidade de não trabalhar efetivamente no jogo, mas na cobertura de uma forma mais geral. Mas acho que Copa é o principal objetivo. Ainda fazer meu primeiro jogo no estádio, comentando, né? Acho que esse é o objetivo para o futuro, né? Copa, Champions, esses grandes eventos. Não, e Copa, o legal é que se pega uma viagem para acompanhar um Qatar, por exemplo, pega uns 2 joguinhos para trabalhar e ainda dá para pegar uns 5, 6 para desfrutar do evento, né? Para ti também? A Copa, mas também Copa trabalhando, com certeza a Copa é um sonho assim absurdo e pô, eu amo a Copa do Mundo, acho que todo mundo ama a Copa do Mundo, né, mas a Copa assim, eu tenho uma lembrança muito forte da Copa, eu molequinho assim na escola, parava a aula pra gente assistir a Copa, sabe, sim, então eu amo a Copa do Mundo, mas como torcedor assim, talvez um São Paulo numa final de Copa do Brasil seria muito legal ver no Morumbi, seria muito legal, ou trabalhando também, comentando o que eu tô comentando lá, na rádio agora, com Ulisses, com Canhão, com Pedro Martelli, então seria bacana também, assim, comentar um jogo numa final e seria show. Tu nunca fizeste no estádio, né? Jogo não. Tu também não? Começaste a... Eu fiz meu primeiro jogo no estádio agora contra o São Paulo e... 3-0 São Paulo e Everton, não, São Paulo e... Não foi a Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann, exatamente. Pela rádio? Fiz pela rádio com o Canhão e com o PDV, Paulo do Vale. E foi bacana, experiência nova, assim. No estúdio, você tá lá no estúdio, você coloca o fonezinho, você entra no seu mundo, né? Você fica lá, já era. No estádio não, no estádio você coloca o fonezinho, você consegue escutar a torcida, o cara da rádio do lado, então... E fora os detalhes que você consegue ver, né? Porque na televisão você vê a bola. No estádio você assiste o jogo. Exato. Foi até você vê o treinador conversando com um cara ali que você não vai ver na televisão, um detalhe da torcida pedindo um jogador. Então é uma diferença muito grande. Foi até um jogo difícil de comentar, porque foi muito fácil pro São Paulo. Não tinha nada. Não tinha como falar de uma jogada trabalhada. O São Paulo tá infiltrando as linhas. O São Paulo tá trocando passes. Não, o jogo São Paulo tava. Nem aí pro jogo, porque era um jogo muito fácil. Então, mas foi muito legal também. Foi a minha primeira experiência e fechou. Rádio ou TV? TV. Transmissão ou programa? Programa. Rádio ou TV? Tu fizeste rádio também, né? Fiz um jogo na Rádio Bandeirantes e fiz alguns na Band News FM. Ainda prefiro a TV pelo recurso da imagem. Para comentarista, eu gosto muito dos aspectos táticos do jogo, então fica um pouco mais fácil de explicar com a imagem, né? O rádio você precisa ser um pouco mais sucinto, e eu falo muito, como muita gente já percebeu aqui hoje, o rádio você precisa ser mais rápido, você precisa devolver logo pro narrador. A TV você consegue esticar um pouquinho ali, uma bola que sai pra lateral e tal. Então prefiro ainda a transmissão pela TV. Transmissão ou programa? Transmissão, uma distância grande aí pros programas. Os guris vão se acostumando aqui que eu falo que vou encerrar e costumeiramente eu enrolo para encerrar. Então agora, para encerrar mesmo, falamos sobre vida profissional, vida de arquibancada, sobre a ligação dos guris com o São Paulo. Eu tenho que perguntar, estamos com a Conmebol Sul-Americana acontecendo, né? A disputa das oitavas de final começa agora no final do mês de junho. E qual a perspectiva de vocês para esse São Paulo, que é um dos poucos campeões brasileiros da competição, né? Lembrando que nós temos o Internacional 2008, São Paulo 2010 e o Atlético Paranaense bicampeão. Eu acho que entre os brasileiros, hoje o São Paulo tem o melhor time. Entre os brasileiros que estão vivos na Sul-Americana. O Ceará, que eu acompanhei muito, tem um time interessante, pode brigar, enfim. Mas entre os brasileiros, eu acho que o São Paulo tem um potencial bom aí para brigar pelo título. Claro que existem muitas variáveis, né? A noite ali do mata-mata, que você tá ruim, perde um jogo de ida, não consegue reverter na volta, enfim. Mas acho que o São Paulo pode se colocar na briga pelo título. O São Paulo é favorito, na minha opinião. É uma Sula muito forte, né? Uma Sula que até times que vão entrar agora da Libertadores muito fortes, então uma Sul-Americana muito forte. Só que por conta de algumas... Até na fase de grupos, né? O Ceará vem muito bem também. Sim. Só que o São Paulo eu vejo o São Paulo hoje com mais time do que o Ceará. O Ceará é um Sim, tem mais time. Gosto muito do Ceará e do Fortaleza, aliás. São duas equipes que eu tenho um carinho muito grande. Fortaleza acho que muito por conta do Rogério, mas são duas equipes que eu tenho um carinho. Mas acho que o São Paulo vem forte, sim, pra Sula.
E o convite pra comemorar o aniversário vai vir agora, no final do programa, ou vai vir depois? No final, porque é segredo. Guris, obrigada pela participação. Valeu. Espero que vocês tenham se divertido aqui. Foi ótimo. Obrigado, Bianca. A gente que agradece. Foi show. Bom demais, gente. E assim, eu me despeço de vocês. Mais um Arquibancada pra Conta, com histórias de futebol, de jornalismo, com eles, que assim como nós, como vocês, adoram a Conmebol Libertadores, a Conmebol Sul-Americana e tudo que a gente faz aqui ao longo das temporadas. Um beijo, tchau, se cuidem.